Boa noite, irmãos. Tudo bem? Vamos falar um pouco da palavra de Deus? Compartilhe esse vídeo aí. Amém? Vamos falar sobre o juízo de Deus, o julgamento, o juízo final. Porque Deus criou o mundo. E a Bíblia diz que Deus há de julgar toda a raça humana. Todos que nasceram nessa terra serão julgados. Bom, lá em João 5:24, diz assim, o apóstolo João falou: em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então Jesus ele fala assim: em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra, né, e crê naquele que me enviou, que é Deus, a palavra vai te mostrar qual é o verdadeiro Deus, porque o mundo está cheio de deuses. Jesus falou com Israel: ouve, ó Israel, só o Senhor seu Deus é o Senhor. Então não existe outro Deus além do Deus de Israel. Então, lá em João 5:24 fala que aquele que ouve a palavra de Deus, né, e as pratica, não entra em juízo. Que juízo é esse? O juízo final. Certo? O juízo final daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. Né? Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, 12, 13, 14, 15, lá fala sobre o juízo final, onde todos os mortos, nos 4 cantos da terra, todos que foram sepultados, todos que estão no mar morto, nos mares, sairão de onde estão e serão julgados. E esse juízo é para quem? É para todos os que não obedeceram ao Evangelho, certo? Então todos no mundo inteiro que não conheceu a Deus e não obedeceu ao Evangelho, passarão pelo juízo final e não vai haver ali salvação. Por quê? Porque ali será um julgamento para que a pessoa fique sabendo por que ela está sendo condenada. Deus não é injusto. Né? Tem que ter um julgamento para a pessoa estar ciente da sua condenação. Então, por que a Bíblia diz assim? Em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, né? Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas esse julgamento no livro de Apocalipse é para o mundo. É para as pessoas que negam o Evangelho. Então, esse julgamento no livro de Apocalipse é para aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Certo? Agora, só que o julgamento começa pela igreja. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, fala assim: que o julgamento de Deus é chegado, agora primeiro pela casa de Deus. Então, o julgamento primeiro vem sobre nós. O que é isso? Que julgamento é esse? Não é aquele lá do livro de Apocalipse. Né? Se o julgamento de Deus vem primeiro para a igreja, o que vai acontecer com aqueles que não obedecem ao Evangelho? Vamos saber. Né? Haverá um julgamento para a igreja, mas não do juízo final. Aí você lê lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4. Tá bom, meu amigo? Como é que você tá, beleza? Aí? Como é que você tá? Aí, fazendo a caminhada aí. Então, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, lá fala que o julgamento de Deus vem primeiro sobre a igreja. Que julgamento é esse? Bom, Atos capítulo 4, 19, né?
3,19, lá fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os seus pecados sejam cancelados. Se o pecado da igreja foi cancelado, então não existe julgamento de condenação. Condenação. Certo? Deus não vai te condenar porque os seus pecados foram cancelados. Agora, você tem que entender o seguinte, que na igreja, onde nós nos reunimos, existe aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Tem até aqueles que acham, né, que obedecem. Então, que estão fazendo a vontade de Deus. Porque a obrigação ali é do pastor. A obrigação ali é de quem está na frente instruir na palavra aquele que está ali ouvindo. A própria Bíblia diz em Tiago 3. O pregador fala assim: não vos fazeis muitos mestres diante de vós, porque havemos de receber maior juízo. Então existe uma responsabilidade sobre aquele que está na frente, de ensinar a verdade para todos. No entanto que tem muitas igrejas hoje que, com medo de esvaziar a igreja, ocultam algumas verdades, certo? Com medo de perder membros de igreja. Eles escondem, eu já ouvi isso, certo? E a Bíblia diz que Tiago 3 fala que nós devemos fazer muitos mestres, porque havemos de receber maior juízo, porque há uma responsabilidade sobre aquele que prega de instruir na verdade aqueles que estão ouvindo, certo? O ministro de Deus tem que ter o conhecimento para estar instruindo as suas ovelhas para o caminho da eternidade. Então vai haver o julgamento daqueles que não obedecem ao Evangelho, daquelas pessoas que estão no mundo e não vão para a igreja para conhecer a verdade. E tem aqueles que vão para a igreja conhecer a verdade, estão dispersos na igreja, estão dormindo, cochilando espiritualmente, né? Distraídos, mas estão lá dentro, certo? E, infelizmente, Ué, tá com seu celular aí? Ué, tá com seu celular aí? Liga pra Débora que ela tá me incomodando aqui. Então, o que... Minha filha tá me ligando aqui e tá me atrapalhando. Já mandei recado aqui. Então, o que tem que ser feito? Haverá o julgamento para o mundo. O julgamento começa primeiro sobre a igreja, porque Deus vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas são aqueles que ouvem a voz do seu pastor e seguem. O pastor é Jesus, mas Deus levantou pastores aqui na terra para estar instruindo as ovelhas de Deus, né? Então, eles estão ali ouvindo a palavra de Deus e praticando. E tem aqueles que ouvem e não praticam. Esses que não praticam, o julgamento virá sobre eles primeiro, certo? Por quê? Negaram a Cristo tendo conhecimento. Está entendendo? Então o julgamento virá primeiro sobre a igreja. Ele separa o joio do trigo. O trigo são os cristãos que temem a Deus. Não serão julgados para serem condenados. Mas haverá um tribunal, o tribunal de Cristo, mas não para condenar essas pessoas. Certo? Aí, esse tribunal vai ser o quê? A igreja que teme a Deus com Cristo, mas não para condenação. Tá certo? Agora, segundo os Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, 8, 9, 10, lá fala assim: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, que são as pessoas do mundo, e contra aqueles que não obedecem. Quem são os que não obedecem? Que estão na igreja e não obedecem, não servem a Cristo. Estes, o que vai acontecer com eles? Sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Certo? Então, esses sofrerão eternamente o castigo e a ira de Deus.
Agora, a igreja que obedece, não tem como Deus julgá-la, condená-la, porque esses estão se esforçando em se manter no reino de Deus, né? A Bíblia diz em Apocalipse, ao vencedor, dar-lhe que se alimenta da árvore da vida que está no paraíso do meu Deus, né? E jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Está escrito lá. Uma das cartas do livro de Apocalipse são 7 cartas. Ao vencedor, dar-lhe que se assenta no meu trono, assim como eu venci, sentei no trono do meu Pai, né? Ao vencedor será vestido de vestiduras de linho finíssimo, né? Então são várias coisas que o Senhor fala, aquele que vencer até o fim, né? Até o fim, até o último suspiro de vida. Esse não vai ser julgado por Deus, vai comparecer diante de Deus de cabeça erguida, a Bíblia diz isso, né? Por quê? Fez o que é certo diante de Deus. O que você tem que fazer? É muito simples. Em primeiro lugar, você tem que buscar sua salvação na igreja e aprender com Deus o verdadeiro amor. O amor, né? O amor incondicional, né? O amor, sim, acepção de pessoas. Porque Jesus veio para salvar. A criatura mais perversa do mundo, Jesus veio para salvar. Então você tem que amar ela. Isso é amor. Tá certo? Porque amar a sua família é muito fácil. Seus parentes, seus filhos. Esse amor humano e natural. Certo? Nem o próprio Jesus demonstrou esse amor sobre Maria. E eu provo isso na Bíblia. Olha só para você ver. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 55. Ali ele mostra qual é a verdadeira família dele. Estava lá Jesus dentro de um cômodo grande, um salão grande, cheio de gente ali, ouvindo a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Aí a mãe de Jesus está lá fora, tem uma multidão, ela não consegue entrar. E os irmãos de Jesus também estavam lá com ela, os filhos de Maria, outros filhos. Aí Maria chega lá e dá o recado para um rapaz falar com Jesus. Vai lá, fala com o meu filho, que a sua mãe e os seus irmãos estão aqui fora e querem falar com o Senhor. Aí o rapaz foi e falou, Senhor, tua mãe está lá fora e teus irmãos também estão querendo falar com o Senhor. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus falou assim, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Né? Ele fez essa pergunta. E estendendo as suas mãos para aqueles que estavam ali ouvindo, né? Aquela multidão, Jesus falou, eis aqui a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, pois qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, este é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Então a verdadeira família são os irmãos em Cristo, porque encontraremos um lugar eternamente com todos, né? Na eternidade com Cristo. Todos nós vamos nos encontrar, somos irmãos eternos, mas, né? A nossa família terrena, a morte vai nos separar. Morre um, morre outro, morre um, morre outro, morre outro, depois morre outro. Acabou a nossa família. Acabou. Eu tenho que eu, minha esposa e meus filhos. Aí morre um, morre outro, daqui a pouco não tem nem eu, nem minha esposa, nem meus filhos. A vida é essa. Está entendendo? Mas a verdadeira família é aquela que é eterna e vai morar no céu. Estou cheio de irmãos por aí nesse mundo afora, que eu nem conheço. Mas lá em cima, nós vamos conhecer um por um. Agora o juízo final são para aqueles que não obedecem e são para aqueles que não conhecem o mundo, as pessoas do mundo. 1 Coríntios 11, 32, fala assim, quando somos disciplinados pelo Senhor, fala que quando somos julgados pelo Senhor, pela sua palavra, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Então o mundo será condenado. Deus levantou a sua igreja na terra para tirar as pessoas do mundo, para que elas conheçam o único caminho que as conduz para a salvação e longe do juízo final. Tá bom? Então pega esses versículos que eu falei aí, e medita neles, lê cada um deles 10 vezes, para que você possa, o Espírito Santo possa te revelar. E
Fica na paz.